Capítulo 1. Tudo é vaidade. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que fez debaixo do sol? Uma geração vai e a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e põe o sol, e apressa-se em voltar ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar de onde os ribeiros vieram, para ali voltam eles, para correr de novo. Todas as coisas são trabalhosas, mais do que o homem pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi no século passado, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembranças entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol, e vi que tudo era vaidade e tudo aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e aumentei em sabedoria a todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. O meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração para entender a sabedoria e a ciência, os devaneios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfardo, e o que se aumenta a ciência acrescenta o trabalho. Capítulo 2. Os prazeres e as riquezas são vaidades. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Ao riso disse: está doido, e da alegria, de quem serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizeste debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles todas as árvores de espécies de frutas. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e as joias dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música de toda a espécie. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo
tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem retive o meu coração com alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Pois que fará o homem que sucederá ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos dos homens são sábios, estão na sua cabeça, mas os loucos andam em treva. Então também entendi que o mesmo que lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança dos sábios do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros, totalmente esquecido haverá de ser. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se fez debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo era vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que eu trabalhei debaixo do sol, visto que eu haveria de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Porque quem sabe se será sábio ou tolo, toda a vida se assoinhará de todo o meu trabalho que realizei, e em que me houve sabiamente e debaixo do sol. Também isto era vaidade. Então eu me voltei e entreguei o meu coração a desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade e grande enfado. Porque que mais tem um homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgostosa. Até de noite não se descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dar-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de tudo. Há tempo para tudo. Capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar.
tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerrear e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalho naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu ao Filho dos Homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tem entendido que não há coisa melhor para ele do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, isto é, o dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi, mas debaixo do sol, que no lugar do juízo havia ali impiedade, e no lugar da justiça havia ali impiedade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração acerca do estado do Filho dos Homens, que Deus o prove, para que vejam que eles mesmos são como os animais. Porque o que sucede ao Filho do Homem, isso mesmo também sucede aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Como se pode ver, tudo é vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão a pó. Quem sabe se o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que se alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem fará voltar para ver o que se irá depois dele? Capítulo 4. Reflexões sobre diversas circunstâncias da vida. Depois prestei atenção e observei todas as violências que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, e que não tem quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, mas eles não se tinham quem o consolassem. Por isso considerei os que já morreram mais felizes do que os que ainda vivem. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não nasceu, pois não viu as más obras que se fez debaixo do sol. Também vi eu todo o trabalho e toda a destreza em obra. Traz ao homem a inveja ao teu próximo. Também sai vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza suas mãos e arruína a sua própria vida, dizendo: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez considerei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é sozinho e não tem nem tampouco filho nem tampouco irmão. Contudo, não para de trabalhar, e também seus olhos não se satisfazem com a riqueza. E nem diz: para quem trabalho eu tanto, privando minha alma do bem. Também isso é vaidade e enfadou em ocupação. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dormirem dois juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão facilmente. Melhor é o rapaz pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais aconselhar. Porque um pode sair do cárcere para reinar,
enquanto outro que nasceu no trono pode tornar-se pobre. E vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, que ficará no seu lugar. É incontável todo o povo que o seguiu, igualmente os que lhe seguirem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aversão de espírito. Capítulo 5. Falsa adoração. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu está na terra. Assim seja pouca as tuas palavras, porque da muita ocupação procedem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos os que voltarem, paga-o. Melhor é que não vote do que voltares e não cumprires. Não consista que a tua boca te faça pecar, nem diga diante do anjo que o teu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Porque como a multidão dos sonhos, há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vire alguma província, opressão do pobre e violência em lugar de juízo, e da justiça não te admireis de tal procedimento, pois quem está altamente posicionado tem superior que o vigia, e há outros ainda mais altos do que ele. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os que veem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol e que atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para os seus próprios maus, porque as mesmas riquezas podem se perder por qualquer mau negócio. E tendo ele ainda algum filho, nada lhe sobrará na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu tornará. Indo-se como veio, nada tomará do seu trabalho que possa levar a sua mão. Assim que também isto é grave, mal que, justamente como veio, assim há de ir. Que proveito lhe vem de trabalhar para o vento e de haver comido todos os seus dias nas trevas, de haver padecido muito enfado, enfermidade e furor? Eis aqui o que descobre. O que mais vale é comer, beber e gozar cada um dos seus resultados de todo o seu trabalho, em quem trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida de Deus que lhe deu, porque esta é a sua recompensa. Assim, a todo homem a quem Deus deu riquezas e bem, dá também capacidade para delas comer, para receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus enche de alegria o seu coração. Capítulo 6. As incertezas da vida e a vaidade. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honras, nada lhe faltando de tudo quanto a sua alma deseja,
Mas Deus não se permite que ele desfrute disso. Antes, o estranho dela desfruta. Isto é sem sentido. É um mal terrível. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, porém se sua alma não se farta do bem e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto nasceu em vão e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que viste 2 vezes 1000 anos, e não gozaste bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para ter o que comer, contudo nunca se acaba o seu apetite. Porque que vantagem leva o sábio sobre o tolo? E que vantagem tem o pobre que sabe se portar diante de outros? Melhor é se contentar com aquilo que se tem, do que viver cobiçando. Isso é vaidade, ilusão. Não importa quem seja, não importa o nome que tenha, ele nasceu homem e sabe que não pode contender com aquele que é mais forte do que ele. Na verdade, as muitas palavras se multiplicam, a vaidade. Que proveito tem um homem com elas? Por quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra, quem declarará ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Capítulo 7. Remédios contra a vaidade. Melhor é a boa fama do que melhor o remédio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos os aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza o rosto se faz melhor. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o estalar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o sorriso do tolo. Também isso é vaidade e a aflição de espírito. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corromper o coração. Melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Não te apresse em irar-te, porque a ira habita no íntimo do tolo. Nunca diga, porque foram os dias dos passados melhores do que este? Porque não é sábio fazer esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol, porque a sabedoria serve de proteção, como alguém também serve o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela prolonga a vida ao seu possuidor, atenta para a obra de Deus. Porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que os homens nada descubram do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem
demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja solto, porque morrerias fora de seu tempo. Bom é que retenha isto e também aquilo, não retire a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que hajam na cidade. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Também tampouco apliques o teu coração a todas as tuas palavras que se disserem, para que não venha a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste os outros. Tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca minha alma, porém ainda não achei. Um homem que entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles inventaram muitas confusões. Capítulo 8. A obediência devida ao rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresse a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem autoridade. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não te experimentará nenhum mal, e o seu coração, o coração do sábio, discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo o seu propósito há o seu tempo e juízo. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não se sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem o dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da morte, como também não há licença nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se fez debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro, homem para desagradar desgraça sua. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, mas os frequentaram o lugar santo foram esquecidos na cidade, na qual aturaram retamente. Também isso é vaidade e aflição de espírito, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faz o mal 100 vezes e os dias que se prolonguem, contudo eu sei que com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará
nos seus dias, que são como as sombras, porque ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justo a quem acontece segundo as suas obras do ímpio, e ainda o que acontece segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Assim exaltei a alegria, porquanto para o homem nada é melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, no dia da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração para entender a sabedoria e para ver o trabalho que há sobre a terra, que nem de dia nem de noite vê os homens, sono nos teus olhos. Então vi toda a obra de Deus, e que o homem não pode entender o que se faz debaixo do sol, por mais que lhe trabalhe para a descobrir, porém não a achará. Ainda que o sábio diga que irá conhecê-la, nem tampouco isso poderá alcançar. Capítulo 9. Conselhos diversos. Deverá todas essas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isso, que o justo, o sábio e as suas obras estão nas mãos de Deus, e quem também o homem não conhecer bem o amor, nem o ódio, tudo o que se passa perante ele. Tudo isso sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim também ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que não há entre tudo quanto se fez debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e há devaneio no seu coração, enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que se está entre o vivo, há esperança. Goza a vida com tua mulher, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, os quais Porque Deus os te deu vivos debaixo sabem do sol. que hão de morrer, Tudo quanto te mas vier os a mão mortos não para sabem fazer, coisas nenhuma, fazei nem conforme tampouco a tua terão força. eles mais Porque na salário, sepultura, e para já não onde haverá tu vais, lembrança deles. não há obra, nem projeto, Também o nem seu amor, ciência, o nem seu sabedoria ódio alguma. e a sua inveja já Notei passaram, também que debaixo do sol e eles não têm não há parte dos ligeiros alguma neste carreira, nem dos século valentes da batalha, em coisa nem alguma tampouco do que dos se sábios faz o pão, debaixo do sol. nem tampouco do Vai, prudente a pois, riqueza, come nem com tampouco dos alegria o entendidos teu o favor. pão e bebe Mas com que o o coração tempo e as contente oportunidades teu vinho, ocorrem a pois já todos, Deus se e também agrada o das homem tuas obras. não conhece o tempo da sua morte. Em todo tempo sejam Assim alvas como tuas também os roupas, peixes que e se nunca pescam com a falte rede óleo fatal, sobre a tua e cabeça. como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim são enlaçados também o Filho do Homem no tempo de calamidade que vem de surpresas para ele. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade, em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, que acertou, e levantou contra ela grandes balaúdes. E entrou-se nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e não pela sua força. E ninguém se lembrava mais daquele homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que dominante entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armaduras de guerra. Porém, um só pecar destrói muitos bens. Capítulo 10.
Continuação dos conselhos. Assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e inutilizar a essência do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra. Um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe seu entendimento, e diz a todos que é tolo, levantando-se contra ti o espírito de governador. Não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro que procede dos que governam. O tolo ocupando grandes cargos e os ricos ocupando cargos inferiores. Vi servos a cavalos e os príncipes andando a pé sobre a terra, como servo. Quem abriu uma cova, nela cairá, e quem rompeu o muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta a pedra pode se ferir com elas, e o que rancha a lenha expõe-se ao perigo. Se estiver cego o machado e não for afiado, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é proveitosa para resolver o problema. Seguramente, se a serpente morder, antes de estar encantada, o encantador não é bom. Nas palavras da boca do sábio, há favor, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é tolice, e o fim do seu falar, uma loucura total. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém entende o que ele diz. E quem o fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque não sabe como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando seu rei é uma criança, e cujos príncipes fazem banquetes logo de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, quando seu rei é filho dos nobres, e seus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para bebedice. Por causa da preguiça se enfraquece o teto, e pela indolência das mãos a casa goteja. Para rir se fazem banquetes, o vinho produz alegria, e a tudo o dinheiro atende. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoe ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoe ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas dariam notícia do assunto. Capítulo 11. Outros conselhos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramaram a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas essas coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não dê descanso à tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar no dia das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade,
anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, por todas essas coisas que te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua vida o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Capítulo 12. Conselho diante da brevidade humana. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que se venham os maus dias e acheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens, depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos quando olham pela janela, e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se encurvarem, como também quando temerem o que é alto e houver medo das ruas, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e acabar com o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelo mestre da congregação, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, presta atenção, não há limite para fazer livros, e o mais estudar é enfadado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar o seu mandamento, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.